Essa ministração que eu vou falar hoje de manhã é da nossa segunda escola. Nós temos duas escolas. A primeira escola se chama Filhos Benditos. É onde a gente bateu bastante em vocês, é uma escola de caráter, de ativação de chamado. A nossa segunda escola é um dos, como eu vou te falar, é uma das intenções do nosso ministério, que no nosso coração a gente não tem vontade de ministrar na sua igreja. A gente tem vontade de ativar vocês a ter um seminário como esse, uma escola de adoração como essa. E essa é a nossa intenção. E a segunda escola é uma escola de treinamento para te ensinar e te capacitar a você desenvolver o seu chamado. E não estava programado para me ministrar essa palavra, eu nem pensei em ministrar. Mas ontem à noite Deus falou comigo assim: André, fala com eles sobre isso. Porque ontem foi liberado algo muito importante aqui, que vocês teriam escola, seriam treinados. Só para você ter uma ideia, a segunda escola é essa palavra dividida em 7 palavras. Então eu vou fazer um resumo do que é a primeira vez que eu estou gravando essa palavra. Mas é uma palavra que eu tenho certeza que vai te impactar. Então eu queria que você não se distraísse, porque Deus vai falar algumas coisas com você em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. Todo mundo achou, amém? Diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito? Como leis? Respondeu ele e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse-lhe a Jesus: quem é o meu próximo? Pergunta para o seu irmão: quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando se retiraram dele, deixando ele meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de largo. De igual modo também um levita, e chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou aos pés dele, e vendo, se moveu de íntima compaixão. Diga: íntima compaixão. E aproximando-se dele, atou suas feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo mais que ele gastar, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse-lhe, pois, Jesus: vai-te e faz da mesma maneira. Aleluia. Senhor, libera uma palavra no nosso coração, algo que nos move essa manhã de íntima compaixão, algo, Senhor, que venha nos tratar, Senhor, e fazer com que a gente possa ajudar alguém, em o nome de Jesus, amém. Como eu falei para você, essa é uma palavra da nossa segunda escola, que se chama Posso Ajudar. A
A primeira escola é Filhos Benditos, a segunda escola é Posso Ajudar, e a terceira é Jesus, o Filho Maduro. Mas eu queria que você entendesse, porque eu quero falar de 4 pessoas nessa passagem da Bíblia. A primeira é o doutor da lei. Ao lermos esse texto, temos que nos perguntar, por que a gente faz pergunta que a gente já sabe a resposta? Será que é para testar as pessoas como o doutor da lei fez, a fim de se mostrar mais sábio ou mais inteligente? Ou é porque nós queremos justificar as nossas falhas? Você imagina um doutor da lei que ele estuda a vida toda para saber sobre Deus, sobre a vinda e a promessa do Messias. O dia que ele está na frente de Jesus, ao invés dele sentar para aprender, ele está querendo testar Jesus. Tem pessoas que são assim. Ao invés de estar aprendendo com seus pastores, com seus líderes, estão querendo ensinar. E deixa eu te falar uma coisa, toda vez que Deus tem um chamado para a tua vida, você vai ter que interromper alguma coisa. Se alguém te chamar agora, você vai ter que interromper o que você está ouvindo para atender o chamado. Para você seguir alguém, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir mão da sua liderança. Não tem como você seguir alguém se você continua querendo ser líder de você mesmo. Por que será que algumas pessoas fazem algumas perguntas na escola dominical, na nossa célula, que já sabem a resposta? É igual um filho. Eu não sei se já aconteceu isso contigo, mas tem filho que só pede dinheiro a gente quando a gente está com visita em casa. Pai, me dá aqueles 10 reais. Aí a visita, olha que pai bom, né? Vai te dar 10 reais. E você está pensando, miserável, me pediu logo na hora que tem alguém. Às vezes nosso filho pede a gente alguma coisa que a gente está meio sonolento, sabia? Ô pai, eu posso comer 6 danoninhos? Aí você, filho, pode. Esse doutor da lei, ele ao invés de estar aprendendo com Jesus, ele está querendo ensinar. Não adianta, uma pessoa que não é ensinável, ela nunca vai crescer. Não adianta você chegar numa faculdade e falar bem assim, não preciso ter aula porque eu já sei de tudo. É igual alguém aqui, de repente, no louvor, falar bem assim, não, eu sou igual o Romário, eu não preciso ensaiar. Eu me lembro uma vez que eu estava na escola do Clamor, tinha um aluno lá, que chegou para mim e falou assim, André, antes de eu vir para o Clamor, Deus me revelou tudo que todo mundo ia falar. O cara, tu é muito burro. Aí ele, por quê? Porque tu pagou. Se Deus já tinha te revelado, para que você está aqui? Tudo bem que Deus falou alguma coisa com você, mas tudo, até a vírgula. Você já reparou que tem gente que é assim? A gente começa a falar alguma coisa, termina nossas palavras. A gente não consegue falar. Eu me lembro uma vez que eu fui numa igreja ministrar, e acho que o pastor ficou tão empolgado que ele cantou 22 músicas. Não, 22. Ele tinha me levado de longe do Rio de Janeiro. Mas ele ficou tão empolgado que ele quis mostrar algo. Às vezes a gente convida alguém, mas a gente não deixa a pessoa falar. A gente não recebe. Às vezes a gente traz alguém para dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para dentro do nosso ministério, mas a gente quer mostrar o quanto a gente é grande, o quanto a gente é bom. E a gente esquece que quando Deus nos conecta com uma pessoa, você vai dar, mas você também vai receber. Sabe, você pode ser um juiz, mas aqui sentado na igreja você é uma ovelha. Você pode ser muito
muito importante, você pode ter 200 funcionários, mas isso não vai te dar capacitação para você operar em algumas coisas na igreja. O que vai te dar isso é a presença do Espírito Santo. Esse doutor da lei, ele sabia muito, mas ele está ali confrontando Jesus. Você imagina o que é isso? Você imagina quantas pessoas estavam perto de Jesus? E esse homem está tentando provar que ele é o cara. Quantas vezes você é assim? Seu pastor começa a te aconselhar, você para, não, já sei sobre isso. Não, já aprendi sobre isso. Aí tem uma hora que a gente se cala, sabia? Eu me lembro que eu tinha um discípulo que ia na minha casa, e eu estava com muita dificuldade. Eu falei, pastor, não sei mais o que eu faço. Tudo que eu prego para ele, ele diz que já tem. Aí ele falou, você vai fazer o seguinte. Aí me falou. Cheguei lá na célula, cheguei para ele e falei, vem cá. Tem uma palavra de Deus para você. Ele, não, mas eu já tenho tudo, não preciso receber nada. Então, você está pronto para morrer. Ele, o quê? Porque se você já viveu tudo, você não tem mais sonhos, não tem necessidade, Pai, de você estar vivo. Porque enquanto a gente está vivo, a gente tem que sonhar. Se você acha que já aprendeu tudo, porque fez a escola do clamor, porque fez a escola Filhos Benditos, porque recebeu uma unção, eu quero te dizer que você não aprendeu. Porque você fez seminário, porque você tem uma faculdade, não. A nossa vida é em constante crescimento. Eu gosto muito de aprender assim com os idosos. Tem cada coisa que você só aprende com o idoso. Eu em particular, eu amo os idosos. Porque eu fico pensando, Deus podia começar com Isaac tão novinho, né? Mas ele escolhe um idoso para chamar ele pai de multidões. Diga para o seu irmão, não importa a idade que você tem, Deus chama muito. Muitas vezes a gente está muito preocupado em mostrar. A gente quer mostrar, olha, eu tenho essa unção, eu toco muito, eu canto, eu prego. Para mim ser um querubim só falta voar. Eu me lembro uma vez, eu estava numa igreja, muito interessante essa escola. Eu estava sentado assim, e tinha uma irmã que cantava, e eu acho que ela queria mostrar para mim que ela cantava bem. Eu estava sentado e ela ficava cantando do meu lado. Falei, meu Deus, quase com a boca no meu ouvido assim. Eu falei, meu Deus, me livra, pelo amor de Deus. Esse doutor da lei, ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava querendo mostrar como era bom os seus talentos. Tem pessoas que pegam seus talentos, seus dons e colocam na prateleira. Quase tem uma placa assim, eu sou o bom. Você já conheceu pessoas que só falam delas mesmas? É muito chato, não é? Seja sincero. Quantos aqui já conheceram pessoas assim? O doutor da lei esqueceu que as escrituras apontavam para Jesus. Mas ao invés de estar sugando tudo que ele tinha, estava tentando ensinar. Sabe, pastor Natanael, pastora Mônica, tem pessoas que ao invés de estar aprendendo com vocês, querem ensinar. E desperdiçam anos da sua vida. Às vezes entram na sua casa, participam de discipulado, mas querem te ensinar. E esquecem que estão ali para aprender. Tem pessoas que são assim o tempo todo. Tem pessoas que a gente lê um versículo da Bíblia, a pessoa já fala, já sei o que vai pregar, todos os tópicos. Tem pessoas que, ao invés de estar aprendendo com Deus, ficam nos avaliando, sabia disso? Olha, aquele irmão falou aquele português errado naquela segunda parte da mensagem. Ele esqueceu disso. 5 se converteu do lado dele, mais 5 do outro lado.
Ele não se converteu até hoje. Uma vez eu perguntei: Deus, por que na igreja tem tanto maluco? Que o que tem de doido dentro da igreja? Deus falou: é um lugar de paz. Você sabe por que você não está pregando aqui na frente, talvez? Porque você é soberbo. Porque na hora da palavra, ao invés de você receber, você fica pensando como você poderia fluir melhor. Poxa, é injusto. Eu que deveria ser o líder do louvor dessa igreja. Porque eu sei mais, eu canto mais que ele. Eu que deveria ser o pastor dessa igreja, porque afinal de contas, aleluia. Muitos estão preocupados e desperdiçando tempo preciosos com pessoas, porque ao invés de sentar para aprender, querem ensinar. Você sabia que a maioria das pessoas que a gente critica, às vezes a gente não tem nem relacionamento? Eu fico imaginando que esse doutor da lei estava avaliando Jesus, talvez como ele era avaliado. Tudo o que eu queria é ter aquele momento que aquele doutor da lei teve. Hoje eu tenho o privilégio de ter esse momento, porque Deus habita em mim. Mas você imagina você viver no tempo que Jesus estava ali, ó. Você conversando, eu fico imaginando, eu ia fazer muita pergunta. Eu ia fazer pergunta para o cego Bartimeu. Você imagina alguém que está diante de Jesus e não pergunta. Sabe como uma frustração minha em particular em algumas igrejas? É que algumas pessoas não me fazem perguntas inteligentes. Como? Como Deus chamou? Como o Espírito Santo se move em você? Perguntas que nos estimulem. Algumas perguntas são muito bobas. Como é que você gravou um CD? Como é que você faz para divulgar o meu trabalho? Ontem eu vou mexer com alguém que está aqui, não se manifesta, tá? Para ninguém saber que foi você. Mas foi muito engraçado. Teve um irmão que perguntou para mim: como é que eu faço para ir para a África? Quem é que paga? Aí eu falei: irmão, você está querendo me abençoar? Ele: não, quero saber como eu vou e como alguém paga para me ir. Eu falei: Jesus, como é que é isso? Com o coração, eu vi que foi um coração de Deus. Ele estava falando sendo sincero. Mas irmãos, assim é muito fácil. A pergunta não é quais são os problemas, qual é o chamado, qual é a unção, é quem vai pagar. Quem vai pagar? Eu quero participar do louvor, mas quem vai comprar minha guitarra? Eu quero pregar, quem vai pagar meu seminário? É muito fácil isso. As pessoas querem uma facilidade em tudo. Irmãos, eu fui para a África com 2 ofertas. Uma de R$200 e uma de 400. Eu gastei 5.000. A gente abriu mão de uma viagem maravilhosa, um lugar para cuidar de criança. A gente, quando deslumbra com viagem, com ministério, pô, como é bom, né? Ficar viajando para tudo quanto é lugar. Aleluia. Alguns pensam que ministério é isso, viajar. Ai, irmão, você não faz a menor ideia, às vezes, do que é um ministério, como é difícil. Primeira coisa que acontece no ministério é que você perde amigos. Eu perdi muitos amigos. Porque uma semana eles falavam: André, você está no Maranhão. Na outra eu estava na Bahia. Na outra no Espírito Santo. Eles falaram: não quero mais ser seu amigo. Porque você nunca está. Outra coisa, você deixa a sua família. A minha filha de 6 anos, para me estar aqui ministrando para vocês. Você imagina você viajar, acordei 7 horas da manhã, 2 voos de 2 horas, um voo de 1 hora e pouca, mais o carro, para pregar 50 minutos. Mas quando eu estava naquela viagem toda,
Eu não estava pensando no tempo da viagem. Eu estava pensando em alimentar vocês, porque eu estou movido de íntima compaixão. Eu estava pensando, eu vou ganhar uma pessoa em Rolim de Moura. Uma pessoa para Jesus eu vou ganhar. Só que se a gente não entender isso, a gente vai começar a virar aberrações. Tem alguns ministérios que já tem um preço. Quanto você está valendo? Pergunta para o seu irmão. Qual é o teu preço hoje? Será que é uma noite de prazer? R$1.000? R$10.000? Seu carro? Quanto você está valendo? Interessante que a gente fala, né? O evangelho a gente recebeu de graça, não é? Mas alguém pagou por isso. E caro. Sabe, às vezes a gente está perto de pessoas que a gente deveria aprender, mas está falando mal e está criticando. Tudo porque a gente tem uma imagem da pessoa. Às vezes a gente critica tanto algumas pessoas que a gente acaba adoecendo. Tem pessoas que são como espinhos, meu Deus. Parece que chega perto da gente e alfineta. Tem pessoas que são espinhosas demais. A gente precisa entender que quando eu tenho um coração ensinável, eu não sou espinho, eu sou bálsamo. Você não tem ideia do que é para um pastor ter alguém que quer aprender. Tem pessoas na igreja que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu estava falando com o pastor Natanael sobre o crescimento desse menino. Meu Deus, como eu vi ele crescendo. Talvez você esteja pensando, ainda falta muito. Amém, falta para mim também. Eu estava olhando o crescimento de alguns aqui, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Você não tem noção como é bom, estou voltando aqui depois de 1 ano. E vendo pessoas que desenvolveram o seu chamado, mas outras estão fazendo a mesma coisa. Não mudaram em nada. Se tirasse uma foto ou gravasse um vídeo das suas reclamações há 1 ano e meio atrás, é igual. Por quê? Porque não aprende. E por que não aprende? Porque não quer aprender. Às vezes a gente critica pessoas por mera especulação. A gente fala para o outro assim, eu já te conheço. Conheça a tua maldade. Já aconteceu isso com você? Você começa a conversar com alguém, já sei, já te conheço, já sei tudo sobre você. Pensa numa pessoa aí que você critica bastante. Quanto tempo você passou verdadeiramente com essa pessoa? Eu me lembro uma vez que uma intercessora estava brigando com as mulheres casadas porque estavam chegando atrasadas. E no meu coração eu falei, Deus, essa mulher está sendo injusta. Porque antes dela brigar, ela tinha que perguntar, por que você chegou atrasado? E ela ia falar, porque meu marido não é crente. E antes de eu chegar na igreja, eu tenho que deixar a comida pronta para ele. Às vezes a gente julga as pessoas, mas a gente não sabe o que essa pessoa passa. Às vezes a gente julga os pastores, mas a gente não faz a menor ideia do que é ser pastor. Vou te dar uma ideia. O pastor tem que fazer um enterro de manhã e num batizado à tarde e num casamento à noite. Ele tem que chorar e rir no mesmo dia. Você imagina? Daqui a pouco receba, depois... No dia seguinte, de manhã, ele tem um aconselhamento com um casal que quer separar. À tarde é um outro casal que quer separar. À noite é um casal que já separou. No dia seguinte,
é alguém que está querendo casar. Você imagina como fica a cabeça? Não, mas quando a gente vê assim o pastor João, né, bonito desse jeito, aleluia, é tão fácil, né, sorrindo, tu não sabe quantas lágrimas tem que ninguém vê. Não é? Será que você tem uma imagem de alguém aqui dentro da igreja porque você ouviu de outros? Ou porque você tirou as conclusões de você mesmo? Você sabia que tem pessoas que avaliam os outros pela voz de outra pessoa? Eu acho que eu posso contar essa história aqui, eu acho que não vai ofender a pessoa. Tinha alguém que não gostava de mim aqui, porque achou que eu briguei com ele, mas eu não briguei com ele, eu briguei com um membro da minha equipe, mas ele entendeu que era com ele. Você imagina que ele ficou com raiva de mim, um mó tempão, ainda falou mal de mim? E não era eu. Pergunta para o seu irmão, quanta gente você já falou mal? Eu me lembro que eu estava orando por uma irmã, eu falei, sai dela, pombagira. Aí ela, saiu correndo, foi lá atrás. Como é que pode? Esse pastor falou que eu tenho pombagira. Aí a discipuladora dela falou, mas você não tem? Eu tenho, mas também ninguém precisava saber. Talvez você não gostou de mim, irmãos, mas você nem me conhece. Talvez você não goste da pastora Mônica, mas não conhece ela de fato. Você não gosta do pastor Natanael, mas não conhece de fato. Talvez chegou um membro aqui na igreja que você já falou, não vou com a sua cara. Ele está com a blusa azul, não gostei. Irmãos, eu detesto um time de futebol aí que eu não vou falar, mas casei com uma mulher que torce para o time, Jesus. Eu preciso amar esse time de jeito nenhum. Deus me livre deles, sai para lá. Mas é a mulher mais linda do mundo. Se ela botar a camiseta do time, eu vou continuar achando ela linda. Só vou fazer uma oração, Senhor. Irmão, como é bom a gente ser diferente na casa de Deus. Tem pessoas que eu julguei, eu pensei mal e se tornaram meus melhores amigos. Talvez Deus colocou aquela pessoa que vai ser o seu melhor amigo, mas você passou 5 anos brigando. Eu não estou falando de algo da minha própria cabeça, eu estou falando daquilo que está escrito. A Bíblia diz que esse doutor da lei, ao invés de estar aprendendo com Jesus, estava tentando ele daqui se justificar. Ele respondeu tão bem que Jesus falou, respondeu bem. Mas ele querendo justificar-se a si mesmo. Às vezes nós somos assim. Nós erramos, mas nós botamos a culpa no outro. É igual Adão, que quando erra, ele inocenta Satanás e acusa Deus. Eu pequei porque foi a mulher que o Senhor me deu. Eu dei um soco na cara daquele irmão porque ele me irritou. Falei um palavrão que eu não aguentei. Pergunta para o seu irmão, como é que é você dirigindo? Oh Senhor, se tivesse uma câmera, né? Sabia que tem gente que é uma benção até pegar no volante do carro? Alguém dá uma fechada. Eu não sei se eu contei para vocês. Tinha um pastor que ele estava indo para o culto, aí ele bateu com o carro, pá. Aí o outro saiu, meu irmão, como é que tu faz isso? Tu também, tum, pá. Um saiu cobrindo o outro, pum, saiu se jogando no chão. E eles foram para a igreja. Aí ele passou em casa, se arrumou. Quando ele chegou na igreja, ele começou a chorar. E ele chorava, de repente ele agarrou com um homem, ficou agarrado, 2 caíram no chão. O outro homem era o pregador da noite, que ele tinha brigado, não se conheciam. Você já pensou se você está ofendendo alguém que no próximo domingo vai estar na igreja, quando você estiver pregando?
Aí você está pregando, aceite Jesus, aí você olha para o camarada. Me perdoa aí, tá, irmão? Te dei aquela fechada, tá? Aleluia. Você sabe por que algumas pessoas não se convertem? Porque quando vão no cabeleireiro, que mulher quando muda de cabelo, muda de vida, né? É por isso que às vezes a mulher que tem cabelo bom na igreja, as mulheres ficam com inveja. Poxa, eu gasto R$200 para fazer o cabelo. Aquela ali está sempre com cabelo bom. Tu já viu, tem inveja de cabelo, mas existe. A pessoa tem que até orar, Senhor, em nome de Jesus, não deixa olho grande no meu cabelo não. Mas tem gente que não se converte porque quando está lá no salão, está vendo a pessoa fazendo a unha e falando mal da igreja. Talvez você seja a pessoa que mais fala mal dessa igreja, coisas que até o diabo teria medo de falar. Quantos aqui de vocês, não levanta a mão não, já receberam pessoas dentro da sua casa falando mal do seu pastor, da sua pastora e da igreja? Quantas vezes você foi para a casa dos outros fazer isso? Isso são pessoas como esse doutor da lei, que gostam de oportunidades, são como veneno, encantadores. Como às vezes as pessoas são competitivas. Quem canta mais, quem prega mais, quem ora mais, quem dança mais. Fiz balé, outro eu fiz o clássico, eu fiz o moderno. E a presença de Deus, ainda não descobri até agora. Está na hora, irmão, da gente ter um coração cheio de vontade de aprender. Senhor, me ensina. Só porque eu sou pastor, eu sou melhor que vocês? Nada. Em quê? A única coisa que eu sou é mais cobrado, só isso. Está na hora da gente assumir uma postura de humildade e falar bem assim: realmente você sabe coisas. Você imagina se de repente um membro da igreja aqui que não fosse pedreiro, fosse chamado para fazer a obra? Vai dar errado, irmão, a não ser que tenha Deus no negócio. Tem muita gente que dá mais tempo, sabe, ao inimigo do que a um amigo. Você acredita nisso? Que tem pessoas que conversam mais tempo com o inimigo do que com o amigo. Não, eu não me sinto bem com o povo de Deus. Meus relacionamentos são todos não evangélicos, porque eles são melhores. Você sabia que dentro da igreja ainda existe racismo, preconceito de rico, de pobre? O doutor da lei tinha estudado a palavra, mas estava tão preocupado em falar que não conseguia enxergar que a palavra estava diante dele. Tem pessoas que estão diante de uma unção, mas não conseguem enxergar. Você imagina você sair de casa preocupado se você desligou o ferro? Meu Deus, será que eu deixei o ferro ligado? Imagina você preocupado porque daqui a pouco você tem alguma coisa para fazer. Se você não tiver a mente de Deus, cara, você perde tudo. Quantas vezes nós mandamos os nossos líderes calar a boca, o Espírito Santo calar a boca, porque a gente acha que sabe alguma coisa? Quantas vezes você já falou isso? Não precisa falar mais nada para mim, eu já sei. E dentro do teu coração você sabe que não sabe. Se eu perguntasse aqui quantos são soberbos, alguns não iam levantar a mão. Irmãos, então eu levanto sozinho, às vezes eu sou soberbo, me perdoem. Às vezes eu me acho, aí Deus vai, ó, me arrebenta.
Sabe qual é a maneira que Deus escolheu para me arrebentar quando eu estou voando? Eu peço perdão até pelo que eu não fiz. Cada vez que treme, Senhor, eu estou entregando a minha alma, meu corpo, aleluia. Gente, eu passei uma turbulência vindo lá do Suriname. Eu estava com o meu apóstolo e com outro amigo meu que é apóstolo também, o apóstolo Eduardo e o apóstolo Dalton. Quando começou a tremer, ele, calma André, fica calmo. Eu falei, estou tranquilo. Senhor, eu te entrego tudo. Hoje eu consigo tranquilamente passear, abrir a janela, olhar. De vez em quando o meu eu luta contra mim mesmo. Aí meu coração começa tudo. Aí eu penso assim, calma. Fique tranquilo. O Espírito Santo está com você. Aí eu vou me acalmando, eu aprendi a me acalmar. E você? Quando está irado. Porque tem gente que é uma bênção, o problema é quando está irado. Tu fala, calma, segura. Tem gente que parece que fica bufando, cara. Não, você conhece alguém assim? Que nem uma mãe chegou para o menino e falou, senta, não sento. Senta, não senta. Ela, ele sentou. Eu não disse que ia sentar, mas por dentro estou em pé. Tem pessoas que são uma bênção, mas quando estão iradas, a mulher tem uma dificuldade, tá? Que quando ela fala muito, ela não respira. E ela começa a falar coisa que ela acha que falou e ela não falou. E o marido não entende nada. Não, porque ela não respira, não. O homem tem uma coisa, ele quer que a pessoa escute ele de qualquer jeito. E às vezes ele é grosso quando deveria ser doce. Será que você está falando para ser ouvido ou entendido? Tem muita gente que fala, mas não é entendido. Mas talvez você não seja essa pessoa. Talvez você seja o homem caído. Imagine isso, nessa história, um homem que em meio à sua caminhada, ele foi atacado por bandido. Se não bastasse, ele foi roubado, espancado até quase morrer. E para piorar a situação, as pessoas que deveriam ser resposta para ele, passam de longe. Será que essa manhã você é esse homem caído? Aconteceu uma calamidade. Você está passando os piores problemas no seu casamento, na sua família. Você pecou. Seu pecado está diante de você. E você olha para algumas pessoas que poderiam te ajudar e elas estão passando de largo. Você imagina se não bastasse ele ter apanhado. Ele foi largado como um morto. Uma calamidade. Aquele dia que alguém diz para você, você está demitido, eu não te amo mais. Sabe aquele momento que parece que existe algumas perguntas que a gente não consegue responder, que ferem a nossa alma. Talvez você esteja assim. Durante a sua vida surgiu uma calamidade ou uma queda, capaz de roubar seus sonhos, sua família. E muitas vezes essas situações, elas surgem, são tão fortes, que a gente nem quer mais levantar, por causa do tamanho da queda. Sabe aquele momento que a gente chega assim, perto da nossa família, na igreja, que a gente não quer que ninguém fale com a gente? A gente está com medo que alguém descubra, que alguém perceba que a gente não está feliz. Aquele momento que a gente chega falando, Senhor, que dor é essa? Esse homem estava quase morto, caído, não tinha ninguém para levantar. Esse homem representava isso, meio morto. Existem algumas coisas na nossa vida que parece que morreram.
Você sonhava em fazer uma faculdade, só que você não passou a primeira vez, você desistiu. Talvez você esteja assim essa manhã, meio morto, por algum motivo. Algo foi contra você que roubou seu casamento, sua alegria, seu emprego. E tem pessoas passando por você o tempo todo, mas não estão preocupadas com a sua dor. Sabe, a queda desse homem doeu muito, mas talvez o que tenha mais doído nele foi a indiferença das pessoas que passavam por ele e não notavam. Talvez você esteja assim, as pessoas passam por você, mas não notam a sua dor. Como você está sentindo, se sentindo, quando ninguém está vendo? Quem você é quando está sozinho? Eu me lembro que na minha escola, tinha uma menina, que ela se feria. Ela tinha, acho que, algumas giletes e um quartinho. Toda vez que ela ficava chateada, ela ia lá, pegava, era uma doença, um distúrbio, ela ia e se cortava. E ela não contava para ninguém. No meio da escola, ela entendeu que ela precisava confessar e ela foi tratada. Com certeza ela começou um acompanhamento para que ela fosse curada. Mas tem pessoas que não buscam ajuda. Eu podia falar de várias coisas, como impotência. Tem homens que são impotentes e não procuram ajuda. Tem alguns que têm problema no coração, mas não fazem exame porque tem medo de médico. Você acredita que na nossa época tem pessoas que não gostam de ir no médico? Mulheres que têm problemas hormonais, que chegam a certa idade, o corpo começa a sentir falta de um hormônio, começam a ficar ignorantes, nervosas, cheias de calor, mas não procuram ajuda. Mulheres que estão em depressão, que não vão ser tratadas com oração, mas com uma reposição hormonal. O problema é que às vezes quando a gente está com um problema como esse, a gente quer se isolar. Mas nesse caso, nessa história, eu acredito que esse homem até queria ajuda. Mas as pessoas que deveriam ajudar estão passando. Às vezes nós somos assim, nós olhamos os homens que estão caídos por aí, mas a gente não levanta, a gente não ajuda. Porque a gente já se acostumou a ver as pessoas caídas por aí. Ontem nós passamos e vimos um senhor caído. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que a gente faz? Você sabia que hoje nós não temos preparo para receber a multidão de gente que está aí? Sabe por que existem muitas casas de recuperação? Muitas coisas, porque a igreja não está fazendo o seu papel. Isso deveria ser meu e seu. Mas a gente está preocupado mais com o nosso ar-condicionado, com a nossa casa, com o nosso carro. Você sabia que de repente aqui pode ter alguém que não tem um dinheiro para comer na segunda-feira? E a gente não sabe. Tem gente que talvez esteja orando, Senhor, me dê o dinheiro para pagar a conta de luz. Quantos aqui já tiveram a luz cortada? Eu já tive. Já passei por isso. Levanta a mão aí. Interessante, né? Que ninguém chega lá para pagar a nossa luz. Mas chega e fala bem assim, nossa, né? Cortaram a sua luz. E a gente com vergonha. Tu acha que alguém quer que a sua luz seja cortada? Eu com vergonha, eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Olhando para Daniele olhando para mim. Nesse momento a gente queria alguém, não, vem cá, vou te abençoar. A pessoa ainda vai lá e fala, como é que pode você crente cortar a tua luz? Como se alguém falasse assim, não vou pagar de propósito só para cortar minha luz, para ver se corta mesmo. Sabe aquele momento que você entra no supermercado e seu filho está pedindo algumas coisas que você não pode dar? É um momento como esse. Eu não sei o que aconteceu com você, que no meio da sua caminhada, algo te detonou.
Mas talvez você esteja aqui essa manhã dizendo assim: é minha última esperança. Talvez você esteja dizendo: olha, você nem imagina como está o meu interior e a minha casa. Eu estou caído há alguns anos. Eu estou desviado há alguns anos. Quando acontece aquele mover, eu tenho dificuldade de sentir a presença de Deus, que parece que meu coração cauterizou. Eu quero te dizer que tem jeito para você. Mas talvez você não seja essa pessoa. Talvez você seja o sacerdote. Mas nessa história, não é um sacerdote segundo o coração de Deus. Sabe o que acontece? É que esse sacerdote, ele fez o que às vezes nós fazemos. Ele achou que com o auxílio da religião tudo ia estar pronto. Para que ele ia cuidar de alguém que estava caído ali no chão, se ele podia pegar pessoas preparadas? Algumas pessoas querem que as pessoas venham para o nosso discipulado perfeitas. A Bíblia diz que Jesus não veio para o são, veio para os doentes. Às vezes a gente só quer ter pessoas perfeitas perto de nós. Na verdade, a gente tinha que ter uma placa na igreja, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Diga para o seu irmão: às vezes você é perturbado, sim, pode falar. Diga assim: Deus me livre de você quando estiver perturbado. Agora, às vezes você é um presente de Deus quando você está bem com Deus. Assim como esse homem, muitas das vezes nós achamos que o sacerdócio é o que nos levanta e usamos o auxílio da religião para criar coisas superficiais. O que tem de pessoas superficiais? Incrível! Pessoas que não são aprofundadas na palavra de Deus, na presença de Deus, são pessoas imaturas e superficiais. Jesus só escolheu o cara perturbado. Cada discípulo, não, sinceramente, um falou bem assim: nós vamos mandar fogo, vamos matar todo mundo. O outro cortou a orelha. O outro, estou duvidando de tudo. Mas a gente não quer pessoas com problema, a gente quer todo mundo santo, todo mundo perfeito. Vem. Não adianta, você foi chamado para ser líder, então se prepara para pegar gente difícil, porque você também é difícil. E Deus não desistiu de você. Diga para o seu irmão: não desista, não desista, não desista. Eu profetizo que vai chegar muito perturbado aqui na igreja. Meu Deus, o que é isso, Senhor? Está amarrado. Não, mas todos os perturbados que chegar nessa igreja vão ser cheios da glória de Deus e vão deixar de ser perturbados para ser filhos benditos do Senhor. Aleluia. Isso inclui você também. Diga rindo para o seu irmão: eu estou diante de um ex-perturbado. Aleluia. Não ore para Deus trazer crente de outra igreja para cá, não. De jeito nenhum. Esses são difíceis demais. Esse é pau de 3, meu irmão. Tá na cabeça. Senhor, traga aqueles que ninguém quer nessa cidade. Traz, Senhor. Traz essa noite, Senhor. Aqueles que não têm esperança alguma. Traz, Senhor, porque nós estamos aqui esperando para cuidar desse povo. Sabe, esse tipo de sacerdote que passa pelos caídos, são pessoas que não querem cuidar dos doentes, passam pelos doentes, pelos feridos, e não sentem absolutamente nada. Será que você é assim, não sente mais nada? Você não consegue sentir a dor do outro. Sabe, tem pessoas que usam seu cargo, sua promoção,
e realizações pessoais, para se autopromover e passam distante da necessidade do outro. Talvez você esteja assim. Você deveria ser o sacerdote que Deus colocou dentro da sua casa, mas você não sabe as necessidades da sua própria família. Sua esposa está desesperada te pedindo atenção e você não nota. Seu filho está pedindo: Senhor, dê umas férias para o meu pai, mas você não nota. Sua família está caída dentro da sua casa e você está só reclamando e não percebe que tem alguém dentro da sua casa que está morrendo. Já pensou se hoje fosse o último dia da sua vida, você fosse morrer agora à tarde? Tinha uma pessoa que ia se suicidar e ligou pedindo ajuda. O cara não foi, ele morreu naquele dia. Quantas pessoas te pediram ajuda e você falou: não posso, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Teve um rapaz que ele foi se batizar na igreja e o filho estava com pneumonia. Ele largou o filho com a mulher e falou: não, eu tenho que me batizar, é mais importante. Quando ele chegou na hora do batismo, o pastor falou: não sei o que aconteceu, mas Deus falou para mim que é melhor cancelar o batismo. Ele estava tão preocupado em exercer o seu ministério que ele esqueceu da sua família. Nenhum sucesso ministerial ou financeiro vale o fracasso familiar. Talvez você tenha muito dinheiro, mas você é a pessoa mais infeliz do mundo na sua família. Será que você percebe que seu irmão dentro de casa está passando por dificuldade, que a sua mãe, que seu pai? Há quanto tempo você não visita seus parentes? Há quanto tempo você não dá um telefonema? Tem pessoas dentro da igreja que ministram na casa de Deus, mas não falam com os parentes. Se odeiam, brigam. O sacerdote esqueceu que seu chamado era cuidar do povo, mas ele estava tão preocupado em estrutura que ele esqueceu das pessoas. Se a gente não perceber, irmãos, a gente vai ficar tão preocupado que as pessoas viram coisas secundárias. É como uma mulher que está tão preocupada em arrumar a casa do que ter o marido dentro de casa. Aí o marido só tem uma folga na semana, tudo que ele quer é beijar, é estar com a mulher, e a mulher: levanta da sala que eu quero arrumar. Aí ele vai para o quarto: levanta do quarto que eu quero arrumar. A arrumação se torna mais importante do que a presença do próprio marido. Como você tem visto seus filhos? Tem pais que não conhecem. Os professores dos filhos são péssimos pais. Como você pode deixar alguém instruir seu filho que você não conhece? Às vezes a gente quer ministério, a gente quer viajar nas nações, mas nossa casa está mendigando atenção. Tem pessoas que vivem ministrando em tudo quanto é igreja, mas dentro da igreja local não serve em nada. Como eu falei, irmão, eu viajo muito. Toda terceira, quinta do mês o apóstolo está lá: André, vem servir. Meus músicos já ofertaram muitas vezes, que são todos contratados, vão para lá e ofertam. São pessoas que dependem do ministério mesmo, vivem do ministério. A gente tem que entender. Sinceramente, você está na igreja para quê? Para viver isolado? Você é a igreja. Você tem que ser um agenciador do reino de Deus. Você tem que se mover em íntima compaixão, senão as pessoas próximas a você vão ficar famintas. Está na hora de você começar a pregar a palavra, está na hora de você fluir na unção, para que você alimente a multidão. Se você crê nisso, se expressa aí, meu irmão. Não, acho que vocês não entenderam não. Está na hora de você se mover em íntima compaixão.
para você começar a alimentar uma multidão. Quem recebe isso para alimentar uma multidão, levanta a mão e diga: Senhor, eu quero pão fresco, eu quero pão fresco, eu quero pão fresco, eu quero pão fresco, eu quero pão fresco. Às vezes a gente bota nosso filho para trabalhar em muitas coisas, bota muita atividade. Sabe por quê? Porque a gente quer ficar livre dos nossos filhos. A gente só dá uma desculpa. Ele passa o dia inteiro na escola, em cursos, e ele não tem tempo para ficar com os pais. Porque é melhor para você, porque você acha mais confortável. Sacerdote significava ser ouvido de Deus, mas esse sacerdote não quis nem ouvir o cara que estava caído. Significava tocar, mas ele não queria tocar, porque se ele tocasse, se tivesse morto, ele seria contaminado. A gente não quer se sujar. Sacerdote significava ser pés de Deus sobre a terra, caminhar na direção de Deus. O sacerdote, quando ele era ungido, era na orelha direita, no dedão direito, no pé direito. Significava ser mão de Deus, pé de Deus, ouvido de Deus. Mas esse sacerdote só estava escutando, só estava andando, só estava tocando aquilo que ele queria. É fácil derrubar, difícil é levantar. Às vezes a gente está tão preocupado com quem caiu que esquece de pensar em quem Deus está levantando. Se você é um líder, está mais preocupado com estrutura do que pessoas, você já começou a sua derrota. Se você está mais preocupado na sua promoção, no seu trabalho, do que com a sua própria família, cuidado. Se as pessoas só viram degraus para o seu crescimento, cuidado. Tem pessoas que só olham para os outros como se fosse degrau. Eu quero subir em você. Eu me lembro que uma pessoa chegou para mim e falou: não, eu quero andar com você, porque eu andando com você, eu vou me chegar até o Ricardo Robortella. Tem pessoas que são assim. Mas tem uma outra pessoa dessa história. Eu sei que a palavra é um pouco longa, mas você imagina, são 7 palavras. Só estou dando um resumo. O levita, nesse caso, os intocáveis. Como eu falei para toda a igreja, eu vou pegar um pouquinho no ministério de louvor agora, tá bom? Não, eu tenho que arrumar a igreja. Aí não fala com ninguém, pastor, porque eles estão tão preocupados em afinar os seus instrumentos e a tocar bem, que não cumprimentam os irmãos na igreja. Estou preocupado com o meu microfone. Tá bom meu microfone? Não quer saber se o outro está mal. Estão 3 cantando, um está chateado, porque a voz não está saindo. Não, mas o que importa é a minha voz, aleluia. O que importa é o meu som, aleluia. Às vezes os músicos são mais conhecidos pelo número de namoradas e de desvio que tem, do que pela presença de Deus. São péssimos pregadores. Não sabe nada de Bíblia, tem que forçar para ir na escola dominical. Ainda tem que obrigar, se não vir, não toca. Quando deveria ser uma coisa voluntária. Porque é um privilégio entoar adoração na presença de Deus Todo-Poderoso. Músico que só toca a música que gosta de tocar, porque faz um solo legal, ou porque canta bem, ou porque tem uma batida interessante. Quando a música vem de uma forma contrária àquilo que ele está imaginando, ele diz assim: não gostei. Como se a música fosse para ele gostar e não para Deus o Todo-Poderoso. Não faz a menor ideia do que está acontecendo na igreja. Em nome de Jesus, não tem gente assim aqui. Eu estou falando dos levitas errados, não os bênçãos. Então eu não estou falando de vocês, porque vocês são bênção. Meninas que na hora de dançar, na hora do louvor, estão preparando a roupa. Aí não louvam porque estão se arrumando para dançar. Aí vão e se apresentam na dança.
Na hora da palavra estão tirando a roupa. Só vem no culto para aparecer. E tem meninas que só dançam quando estão com a roupa de dança. É como se fosse assim, ficar parado assim. Aleluia. Aí bota a roupa. Tem músico que só consegue adorar se tiver com o instrumento na mão. Eu não estou escalado hoje, eu não consigo. Não sei o que acontece, eu fico preso. Cara, como eu gosto de ir no domingo à noite na minha igreja. Eu não estou tocando, eu não estou pregando, e eu choro. Ah, como é bom ouvir eles cantando lá. E eu estou lá embaixo despreocupado. Como é bom, como é bom, como é bom, como é bom. E eu choro, eu babo. Irmão, como é bom a gente estar aqui no meio da congregação. Ontem eu fui abençoado na hora do louvor. Vocês estavam adorando. E eu fiquei olhando a igreja, eu estava lá atrás. E a gente alegre na presença de Deus, como é bom. Mas alguns esqueceram. Passam, estão tão preocupados com o instrumento, com a afinação, com tanta coisa. É tanta coisa na cabeça que parece que a glória de Deus fica em segundo plano. Aí você que está sentado fala bem assim, não, mas isso aí não é culpa minha, afinal de contas é do louvor, é culpa sua também. Às vezes tu vem tão perturbado dentro de casa, que você não consegue adorar de jeito nenhum. Adoração não é música, é tudo aquilo que eu faço para a presença de Deus. Diga, sabe por que uma palavra como essa às vezes nos deixa pianinho, calados, a gente não consegue nem se expressar? Porque é uma palavra que está mexendo nas nossas estruturas. Quer ver? Fique de pé todos. Diga assim, aleluia. Diga aleluia. Diga assim, glória a Deus. Pula aí, diga assim, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos lá assim. Diga para o seu irmão assim, receba. Diga para o outro, receba. Diga aleluia. Uma vez eu fiz isso na igreja, eu falei, e agora? Aí o irmão, agora um som começou. Começou nada, vocês foram manipulados agora. Vocês não fizeram nada voluntário. Eu manipulei vocês. Vamos lá, gente, levanta a mão, bota uma música aí. Levanta a mão, vamos lá, aleluia. Diga aleluia. Diga santo é seu nome, toca alguma coisa aí. Aleluia agora. Diga glória a Deus. Diga eu estou feliz. Manipulação. Às vezes a gente manipula o povo. Deus não chamou a gente para ministrar o coração do povo. Deus chamou a gente para ministrar o coração de Deus. E o Espírito Santo, quando Ele é adorado, Ele ministra no coração das pessoas. Uau! O nosso alvo é Cristo! Pode sentar. Senão a gente não percebe. A gente tem que se envolver com a igreja. A gente tem que perceber o que Deus está falando. Pastor Natanael, o que Deus está falando contigo esse domingo? Ó, Deus está falando. Por exemplo, se você me perguntar o que eu vou pregar à noite, não aborte seu chamado. Puxa, Deus está falando sobre isso. Aleluia, então vou caminhar debaixo dessa direção. O problema é que às vezes a gente tem a nossa visão particular. É por isso que o camarada briga com a esposa, não toca. Briga com o namorado, não toca. Uma vez eu vi o cara no meio do louvor pegar o teclado, botar, que tinha brigado com a namorada e sair fora. Você vai estar chateado. O que tem gente chateadinho, magoei. Ó vida, ó céu. Diga para o seu irmão, para de ser mimado. Diga assim, cresce pelo amor de Deus. Diga assim, pelo amor de Deus, cresça. Não, mas o ministério de louvor, quando é caído, só anda em patotinha, sabia? Eles não são acessíveis a ninguém. Irmãos, a gente tem que ser acessível. Eu só ando com esse povo aqui, ninguém entra. Pastor, eu quero te dizer que o nosso grupo está fechado. Não entra mais ninguém. Só quem ministra sou eu. E a gente não vai preparar o resto não, irmão.
Irmão, na minha escola todo mundo prega. Se você vê o Diego, vocês lembram do Diego tecladista? Bota lá no YouTube, Diego Torres pregando. Está pregando. Irmãos, a gente tem que ser ativadores de chamado. A gente tem que começar a preparar aqui, ó, uma criança. Uau! A gente foi chamado para isso, para desenvolver os dons. É lógico, se você não tem esse talento, não vai perturbar também, irmão. Tem gente que não leva jeito de jeito nenhum, vai fazer outra coisa, amém? Deus tem chamado levitas para ser servos, que se preocupem com as coisas de Deus, mas não se esquecem que o homem é uma das suas preciosidades. Investe no seu dom, abençoa alguém, ensina alguém a tocar. Irmãos, eu estava pensando aqui, Deus abençoou muito vocês. Você imagina uma das melhores caixas de guitarra que hoje tem no mundo. A Orange é top. Vocês têm um som bom, uma bateria bom, um teclado bom, um tecladista bom. A outra ficou até feliz, né? Vou casar com ele, aleluia, Senhor. Ô Senhor, muito obrigado. Mas e aí? Só som sem unção não basta. Tem que ter alma, tem que ter vida, tem que ganhar, tem que falar bem assim, eu estou aqui tocando guitarra, mas está vendo aquele ali, meu discípulo, está vendo aquele ali, ganhei para Jesus, está vendo aquele ali, ó, aquele ali, ó, aquele ali, aquele ali, aquele ali, uau, é isso sim, é isso que Deus está procurando. Diga assim, eu profetizo que eu vou ganhar uma vida para Jesus até o final do ano. Não, só quem acreditou que levanta a mão. Diga assim, eu vou ganhar uma vida para Jesus até o final do ano. Uau! Levita tem que ser aquele que aponta para o reino, não para o seu ego. E o último, o samaritano. O samaritano representa homens e mulheres que se importam com os aflitos, com as necessidades daqueles que estão ao redor. Interessante que Jesus escolhe exatamente um camarada discriminado, praticamente um povo misturado, para representar justamente aquele que se moveu de íntima compaixão. Diga para o seu irmão, você pode ser a pessoa menos desprovida de muitas coisas aqui, mas Deus vai derramar tanto na sua vida, que você, em nome de Jesus, prosperará de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Diga, está chegando um tempo novo de unção, de óleo, de graça sobre você. Interessante isso, que Jesus escolhe um povo misturado e discriminado pelos judeus. Irmãos, não tinha nada de bom na minha família. Não vivi com meu pai. Tive algumas experiências muito ruins. Deus escolheu na minha família, eu que não valia nada para ser um pastor. Deus me amou demais. Eu, o pior da minha família, Deus me escolhe, me ama, me transforma num pastor. Diga para os irmãos, se Deus fez isso com o André, fazer com você é fácil. Eu estou diante de futuros pastores, de futuros missionários, evangelistas, profetas do Senhor. O samaritano vem ao socorro, sem se preocupar com nada, ele só demonstra misericórdia. Ele não quer saber se vai tocar alguém morto, se vai ficar sujo ou não, ele pega. Ele estava indo num caminho, mas quando ele vê alguém necessitado, ele fala, eu não consigo continuar, eu tenho que me mover de íntima compaixão. Está na hora de arder um fogo dentro da gente.
Está na hora desse fogo arder de uma forma tão sobrenatural. Ele se mover de uma forma tão... ser como uma onda de amor e de compaixão. De você falar, tem algo maior do que o meu próprio mundo. Tem pessoas que precisam de mim. Tem pessoas que precisam escutar aquilo que Deus está fazendo comigo. E eu vou me mover, eu vou me mover, eu vou me mover, eu vou me mover. Eu não vou me preocupar se eu vou ter alguma recompensa. Você imagina que o samaritano não estava preocupado se tinha recompensa. Ele não pegou a carteira do cara e começou a olhar quem ele era, de qual era a família que ele era. Tem pessoas que só querem ajudar quem tem caráter e personalidade, dinheiro e fama. Ele não fez isso. Ele olhou e falou bem assim: é esse que eu preciso cuidar. Eu não sei que tipo de povo Deus vai colocar no teu coração, mas vai arder tão forte, que você vai ajudar. Sabe o que ele fez? Cuidou da ferida, deitando no azeite e no vinho. O azeite na Bíblia também é usado como medicamento. Também simbolizava a presença do Espírito Santo de Deus. Temos que ser assim. Cuidar das pessoas, trazendo o óleo da presença de Deus. Nós temos que ser como remédio para as pessoas. Nós temos que deitar elas e curá-las em nome de Jesus. Nós temos que passar azeite na nossa família, unção. Nós temos que trazer alegria, vinho novo sobre a nossa família. Eu profetizo que vocês vão sair daqui essa manhã com azeite da unção do poder do Espírito Santo, com uma unção de cura para tocar seus familiares, com uma unção em nome de Jesus. Ele levou também esse caído para um lugar seguro. Temos que conduzir a nossa família para um lugar de segurança. Você imagina que não bastasse ele cuidar das feridas, levou ele, hospedou ele num lugar. Nós temos que ser assim, ter uma unção para levar as pessoas a um lugar de segurança. Nós temos que ter essa unção para levar as pessoas a um lugar de segurança na presença de Deus. A terceira coisa que o samaritano dedicou tempo. Eu quero te dizer uma coisa. Isso é forte. Você vai ter que ter tempo para cuidar das pessoas. Não, mas eu não tenho tempo para isso. Você tem sim, só não é a sua prioridade. Está na hora de você falar: Senhor, eu tenho que dedicar meu tempo para cuidar de alguém. Seja sincero. Quantas vezes seu pastor já te chamou para ajudar em alguma coisa e você disse não? Quantas vezes alguém te chamou você para fazer algo e você disse não, mesmo podendo? Qual foi a última vez que você levou alguém para o lugar de segurança? Eu, André, não sei nem que lugar é esse. Há muito tempo que eu não sei o que é um lugar de segurança. Esse samaritano cuidou das feridas, levou ele para um lugar de segurança. Meu Deus. Dedicou tempo. Temos que dedicar tempo com as pessoas que nos rodeiam. Às vezes um só abraço cura tudo. Talvez você entrou aqui falando: eu queria tanto ser abraçado essa manhã. Eu queria tanto que alguém me escutasse essa manhã. Um abraço cura muito tempo de angústia. E a última coisa, ele investiu financeiramente nesse homem. Todo investimento que nós fazemos no reino de Deus jamais deixa a nossa vida. Ele pagou e ainda disse assim: se ele precisar de mais alguma coisa, pode fazer, porque eu pago quando eu voltar. Será que você está disposto a investir numa visão? Será que você está disposto a investir em algo que não vai ter retorno aparentemente, como missões? Tem missões nas suas finanças, no seu orçamento? Quanto você gasta para ajudar uma pessoa durante o mês?
Sabe? Jesus perguntou para esse homem: quem é o seu próximo? Ele disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Quem é o mais próximo? Quem você é nessa história de hoje? Fique de pé. Eu queria orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero colocar a mão, só não se ajoelhe, fique de pé. Eu quero profetizar que Deus vai te ferir essa manhã com uma íntima compaixão. Se você levantou a mão, vem aqui na frente.